Olá! Eu aqui de novo no meu programa, Na Real, onde eu entrevisto pessoas que eu admiro muito, que me inspiram. E não sei por que a gente demorou tanto, mas talvez tenha sempre, tudo tem um porquê. Estou aqui com uma amiga, ex-líder, que eu acho que é importante pontuar essa posição. Ela foi promovida amiga por mérito dela, mas é uma mulher linda, inteligente, maravilhosa, bem-sucedida, super mãe, amiga pra caramba, que a gente também vê a Ana no dia a dia como amiga minha, que quando eu precisei muito, de outras pessoas que eu tenho oportunidade de observar. Enfim, é uma amiga que eu ganhei da vida, um presente de verdade. Eu também me emocionei agora. Sócia investidora. Minha sócia investidora do Trampo é Seu, mas de verdade até me emocionei porque a gente se encontrou, nada é por acaso, a gente se encontrou mesmo para ter essa conexão e fazer coisas juntas, né? E a gente continua fazendo. Então, Ana Elisa, bem-vinda aqui no meu programa, queria que você se apresentasse, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Sam, obrigada pelo espaço, é uma honra estar aqui. Acho que uma rasgação de seda aqui de novo, porque também é uma pessoa que me inspira demais, que eu aprendi muito, em uma fase da minha vida que eu precisava muito também, eu precisava, a GSC precisava. Você chegou causando aí uma transformação, né? E que fez uma empresa que não conseguia nem bordear ali o GPTW virar uma empresa referência em 2 anos. Então, assim, foi uma mudança, né, na empresa e na minha vida, né, na maneira como a gente olha para o outro de forma empática, diversa, inclusiva. Então, foi um lifelong learning, aí um MBA que eu fiz, aí te tendo como minha diretora de gente e gestão, é absurdo. E é um prazer estar aqui. Acho que a gente demorou também, que as duas são enroladas, no sentido de estar fazendo milhões de coisas, mas é um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho de mim, do que a gente está construindo agora. Acho que nós construímos algumas coisas juntas na GSC, acho que acompanhando o trampo nesse seu esforço aí, e o que eu estou construindo agora do outro lado também, então vai ser uma super oportunidade de poder falar. Né? Que gostoso, que delícia. E, Ana, se apresenta um pouquinho para as pessoas que estão te ouvindo, né? Além de ser tudo isso que eu falei, falar um pouquinho da tua carreira, da tua profissão, enfim, e do projeto atual, que é o Trampo, que é o Trevo. É também o Trampo, né? O Trampo e o Trevo. É que nasceram juntos, né? Na mesma fase, na mesma idade, tem a mesma. Trava-língua. E a trava-língua, Trampo e Trevo. Trava-língua, e olhando para o mesmo público. Então, eu sou médica de formação, hoje em dia eu brinco quando eu me apresento, e eu me apresento muito hoje em dia, porque eu faço muito pitch para captação de recursos, então eu acabo falando uma frase que é verdade, né? Eu sou médica de formação e empreendedora de coração. Acabei fazendo medicina, oftalmologia, depois fiz mestrado em economia de saúde e acabei olhando sempre para a saúde sob uma ótica de gestão e para modelos que trouxessem sustentabilidade para o setor. Olhava muito, olhei a vida inteira, né? Eu tenho 30 anos de formada esse ano, 25 anos de gestão e olhei durante 22 anos para o setor da saúde suplementar. Então, era quem tem plano de saúde, quem pode pagar e o que a gente pode fazer para esse sistema se tornar sustentável e acessível para mais pessoas. Essa sempre foi a lógica. Então, eu olhava para modelos asset-light, tive uma primeira empresa onde meu pai era meu sócio, médico também, de formação, gestor, teve um hospital, e um grande mentor aí que me entregou aí um projeto para eu tocar e me dava apoio quando eu precisava e a liberdade toda que eu tinha para construir o novo. Então, isso foi muito legal. E aí, de uma empresa de home care, que se tornou a segunda, terceira maior empresa do Brasil, a gente tinha mais de 1.500 pacientes espalhados pelo São Paulo, Rio, Minas, Brasília. Imagina um hospital, né, com mais de 1.500 leitos espalhados, toda a logística, processo, né, um aprendizado incrível ali de como executar mesmo com qualidade, porque é um paciente no começo, eram pacientes até bem agravados, então aprendi muito ali, e aí resolvi, em determinado momento, a criar um outro modelo de negócio, usando toda essa expertise, que pudesse ser escalável e gerar mais acesso a mais pessoas.
E foi assim que, em 2008, 2009, eu comecei a criar o que era o embrião da GSC depois, mas que era uma empresa que chamava DSMA Saúde, aonde a gente queria olhar muito para a parte de promoção e prevenção, e a gente começou a criar ali um modelo de gestão de pacientes crônicos, depois a gente foi evoluindo, e, enfim, virou a maior empresa de atenção primária e coordenação de cuidado do país, no modelo Asset Light também, onde a gente tinha uma plataforma que conectava médicos, enfermeiros, pacientes, equipe multidisciplinar, e a partir dali a gente fazia a gestão dessas carteiras de pacientes e conseguia, na verdade, entregar para esse paciente a melhor utilização do recurso, o que fazia com que as operadoras reduzissem muito sinistralidade. Então, foi um trabalho brilhante, assim, eu mergulho muito de ter feito isso, porque era um mercado que ninguém acreditava. Quando eu saí do home care para migrar para esse modelo, as pessoas falavam, não, continua, o Brasil vai envelhecer, você já está aí, né, na ponta, na liderança do home care, investe nisso. Eu falava, cara, mas tem um outro negócio aqui que a gente precisa fazer, que é o começo, né? Porque eu fazia o fim, a deshospitalização, o paciente já tinha ficado doente e tal, levava para casa, cuidava, reintegrava ele à sociedade, mas já era a ponta ali, pegava o modelo do paciente já hospitalocêntrico, né? Saindo do hospital. E aí a GSC, ela trazia o contrário, né? Trazia toda a parte de prevenção e promoção ao Semeando Saúde. E a ideia foi, então, unir essas duas empresas e criar o grupo GSC, que era o Grupo Santa Celina, cujo propósito era tudo aquilo na saúde que eu posso cuidar, coordenar, fora de hospital, a gente vai estar fazendo, seja na parte de promoção e prevenção, seja na parte de deshospitalização. E foi assim que a gente ficou super hypado no mercado aí em 2016, 2017, onde todo mundo começou a acreditar que isso podia ser a solução para a saúde suplementar. E aí eu resolvi, em 2017, me organizar para partir para um roadshow, porque eu queria buscar um parceiro estratégico, a empresa ia super bem financeiramente, mas a gente precisava de mais dados e mais tecnologia, e apesar de eu dizer que eu era uma plataforma, e eu era mesmo, a plataforma era o meio para a gente conseguir executar, mas eu não era uma empresa de tecnologia, era uma empresa de saúde. O meu core era saúde, assim, a gente ia lá fazendo, né, na cara e na coragem. E aí eu resolvi fazer um roadshow, até porque a gente começou a ser muito assediado e poder escolher, né? Essa é uma premissa na minha vida, né? Sem poder escolher. Então eu falei, deixa eu me organizar para eu poder escolher e não ser escolhida. E depois de um roadshow super competitivo, a gente entrou em due diligence até com um grande player, e aí, enfim, por uma questão estratégica, eles não acreditarem que a atenção domiciliar fazia parte desse modelo todo de coordenação de cuidado, eles queriam spin-offar essa unidade, e eu não queria, e aí eu acabei mudando e tendo a opção de, naquele momento, conhecer o Pedro Bueno, que fazia muito sentido, naquele momento, a tese dele de construção de um ecossistema, porque ele tinha os ativos principais, que eram laboratórios, que me traziam dados, hospitais, que era onde eu não conseguia entrar, então ele tinha uma rede de hospitais, e tecnologia, porque ele tinha ali uma empresa que ele investia em tecnologia. E parecia muito sentido a gente se associar a eles, porque eu ia poder ter, né, o DASA era o quinto maior laboratório do mundo, maior da América Latina, então eu ia poder ter dados preditivos muito fácil, podia beber da tecnologia que eles estavam desenvolvendo e usar os hospitais como parceiros. E foi assim que, em final de 2018, o Pedro acabou adquirindo 60% da empresa, e a gente entrou, a GC, logo depois foi quando a gente se conheceu, a gente fez essa jornada linda junto, a gente entrou, né, dentro da DASA, ainda com muita independência em 2019, 2020, né, porque eu, como CEO da empresa, ainda, né, um conselho independente, a gente conseguiu fazer muita coisa e crescer, foi uma fase muito legal que a gente viveu junto. Mas aí, com a pandemia, em final de 2020, a gente resolveu acelerar a segunda tranche, eu vendi 100% da empresa, fiquei ali em 2021 como vice-presidente da área de cuidados integrados e inovação assistencial, que a GSC virou essa unidade de negócio dentro da DASA, e a gente trouxe parte de inovação assistencial para a gente também. Mas aí, no meio de 2021, eu comecei a negociar ali a minha possibilidade de sair, porque a minha melhor versão não era como executiva, ainda mais num ambiente onde tinha Discordo.
Discordo e vou falar sobre isso, que não era a sua melhor versão. A gente estava muito travada, a gente não conseguia mais executar e aquilo foi me agoniando. É. E aí eu comecei a negociar minha saída e eu achava que quando eu tivesse esse evento, né, de êxito, de liquidez, eu não fosse mais empreender, nem fosse mais investir, não sabia. Eu achei que eu só fosse fazer esporte, só fosse andar de kite, pedalar, correr e tal. Mas a gente não consegue, tá? E você, prova viva disso, que também achou em algum momento. Quando eu te conheci em 2018, você achava que você já ia parar, e agora você está tocando duas empresas, não uma só. Então a gente não consegue, acho que como boas leoninas e com vontade de transformar, a gente não consegue ficar quieto. Eu comecei a negociar um waiver ali para eu poder olhar para o mercado que eu nunca tinha olhado, que era um mercado do out of pocket, de quem não tem plano de saúde e que hoje depende do sistema público, mas que tem condições de, em algum momento, comprar um evento de saúde, um serviço de saúde, né, e voltar para o sistema público. Então, a ideia era como é que a gente pode ajudar essas pessoas a acessarem o sistema privado que não está preparado para vender serviço para elas, e como posso ajudá-las a fazer essa complementariedade do SUS, que é o que a gente chama de saúde complementar, que no Brasil não existe. No Brasil, ou você tem a saúde pública ou você tem a saúde privada. E como é que a gente pode construir essa nova avenida? E foi assim que, em 2022, eu convidei o Adam, que é o seu pupilo aí, que você ama e adora, que tinha sido, né, nosso CFO lá, veio para fazer uma sucessão, acabou sendo meu par. E é um jovem, né, Milênio, né? um milênio, focado em tecnologia, dados, cara, vamos lá construir isso, vamos tentar. E foi assim que em 2022 a gente criou o Projeto Trevo, hoje Saúde Trevo, com a ideia de descobrir o que a gente ia fazer. A ideia é ele falar: o que você vai fazer? Eu falei: o que a gente vai fazer eu não sei exatamente, eu sei o que eu não vou fazer. Eu não Isso é vou, maravilhoso. eu não vou mais trabalhar para a saúde suplementar, porque se eu tive dentro da DASA, que era, né, dentro da lógica, um dos maiores ecossistemas que poderia, né, desinstalar essa bomba que é a saúde suplementar, e a gente não conseguiu destravar essa complexidade, cara, eu não acredito mais que é por aqui o caminho de apoiar a sociedade num sistema de saúde sustentável. Eu acredito que é gerar acesso e manter os prestadores privados que não estão dentro das cadeias ainda vivos, sem sofrer a pressão que eles vêm sofrendo hoje. Então, como é que a gente pode fazer isso? E aí, através de dados e tecnologia, a gente vem, pôs a Saúde Trevo de pé, e essa é a nova jornada da Anelisa agora, nos E que últimos 2 anos. é linda essa jornada, como tudo que você faz, né? E aí você veio aqui trazendo uma retrospectiva que eu conheço, uma história que eu conheço, mas vieram vários insights aqui na minha cabeça e eu queria explorar isso aqui, né, Anelisa? A gente tem, assim, uma visão muito complicada da mulher na liderança, no mercado de trabalho, ainda muito restrito, muito difícil. E você é uma mulher que eu conheci já na liderança, já com a sua empresa, e se permitiu também ser liderada numa outra realidade, foi o que você falou, não precisava. Você tinha dinheiro, tecnicamente estava tudo bem na organização, mas eu queria levar para um outro patamar e queria fazer parte de uma história diferente. E aí tem um pouco dessa coisa da coragem, do arrojo, que eu até poderia falar que é do leonino, mas não é bem assim, não, porque eu morria de medo de empreender e você até me inspirou a empreender, tá? Eu acho que se hoje eu estou empreendendo, é porque eu vi o modelo Anelisa também. Mas essa coragem, essa humildade, essa disciplina, também o zelo, e eu acompanhei você como líder ali na operação também, né, no one-on-one comigo, com outros pares, a gestão dos indicadores, a busca pela qualidade, tudo isso que você sempre falou, fez, e sempre colocando o elemento humano, e você falou da empatia, você sempre teve empatia, tanto que você fez medicina, e você colocava muito disso do paciente ao centro, né? Como é que a gente vai realmente cuidar dele. E aí eu lembro, e todos que te conhecem sabem, o quanto que você é uma pessoa atleta há muitos anos, e se dedica a vários esportes radicais, e triatlon, kitesurf, eu queria até que você falasse um pouquinho, mas eu vejo o quanto que esse teu hobby, que não é hobby, mas que faz parte já hoje da sua personalidade,
ele norteou a grande executiva que eu conheci e a grande liderança que eu conheci, né? Como é que você já tinha a visão disso, desse depara, ou da influência de cada uma das suas dimensões na outra, ou foi por acaso? Me conta um pouco aqui essa tua É, eu acho que foi eu me tornar líder, acho que foi mais por acaso, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Assim como sempre fez parte da vida das minhas filhas, né? Então eu tenho duas meninas, meninas. né? É, Fala o nome delas, Luísa e Camila. Luiz e Pode falar de Camila. filho aqui, tá? Pode rasgar o teu orgulho, falar tudo dos dois. São duas mulheres Mulheres. hoje maravilhosas, uma de 24, uma de 19, que a gente vai lapidando para essa sociedade machista institucionalmente. Então, e aí elas vão para o 80, do 8 para o 80, depois volta para o meio. Então, mas fato é que até com elas eu sempre fiz isso, que era, cara, vai atrás do que você quer, fica sempre acima da média, porque média é média. Você tem todos os recursos para estar acima da média, né? Então, e eu ensinei fazer esse modelo pelo esporte, né? Então, a Luísa, que hoje fez economia e administração no INSPER, se formou na dupla, está lá no mercado financeiro, está trabalhando, sangue no olho. Inclusive, na última processo seletivo dela, que ela quis mudar, o esporte foi uma coisa que depois, quando ela entrou, o feedback foi, cara, quando eu vi que você, né, tinha sido, ela foi, jogou handball a vida inteira, jogou pelo Pinheiro, chegou à seleção brasileira, foi artilheira universitária, e tinha isso muito forte, tem ainda isso muito forte. O chefe, o diretor dela falou, cara, uma das coisas que me fez te trazer foi ver como você era aguerrida ao esporte e como isso tinha moldado a sua personalidade no sentido da disciplina e da resiliência. E a Camila, que hoje faz medicina na Holanda, né, também ela fez esporte, foi para o outro caminho, né, até ela já fez esgrima, né, mas acabou indo para o hipismo e foi campeã sul-americana, e é um esporte também de uma resiliência absurda, porque cai, tem que levantar e subir de novo, e está ganhando o campeonato, bateu numa madeirinha depois de 100 obstáculos, acabou para você, então traz a frustração, acho que o esporte traz a questão da frustração e como é que você lida com isso. Também está lá na Holanda, vivendo a vida, fazendo medicina, se desafiou, né, a ir para lá, e foi difícil, não entrou de primeira, então, eu acho que isso foi o que eu aprendi. É muito louco, porque eu tenho pais que não são atletas, mas que sempre impuseram na gente a necessidade de fazer esporte pela disciplina. Minha mãe, portuguesa ali, né, a coisa da disciplina, né? Então, ela exigia que a gente fizesse, não porque ela fosse atleta ou achasse que isso ia trazer qualidade de vida, mas para trazer principalmente, eu acho que a questão da disciplina. Acho que menos a questão da competitividade, da resiliência, mas a coisa de você ter que ir lá, ter que, né, se você faz um esporte em time, você acaba sendo responsável por todos aqueles que estão ao seu redor. Se é individual, é você com você mesmo, mas você tem uma responsabilidade ali com o seu técnico, né? E eu sempre fiz esportes individuais, né? Eu joguei tênis também, fui até segunda classe, aí resolvi fazer medicina, tive que meio que parar. Na faculdade, a gente era. É engraçado que agora, domingo, teve um evento, eu fiz Santa Casa. E a Santa Casa foi uma vez campeã da Intermed, que é um grande jogo universitário. E, e nesse ano, nós éramos sexto ano. E o nosso sexto ano jogava tudo, e eu jogava tudo. E aí, porque era assim, né? Não tem muito atleta assim. Você pega lá 30 que fazem tudo, né? E eu acabava jogando tudo. E no dia, eles estavam lembrando lá, né? Que para a gente ser campeão, a gente tinha que ganhar 6 finais, que era quase impossível. Das 6, eu estava em 2, né? Eu ganhei 2 das finais. Uma era o tênis, outra era o handball feminino. Então, isso faz parte da minha vida. Quando eu pergunto aquelas coisas, qual foi o dia mais importante da sua vida? Tem alguns dias. O dia que eu ganhei a internet, o dia que minhas filhas nasceram, e o dia que eu ganhei a internet foi um dia Claro. da minha vida. Isso é muito engraçado. E aí eu sempre fiz esporte individual. E quando as meninas nasceram, eu fazia
né, joguei tênis, depois acabei indo para o triatlon, e quando as meninas nasceram, eu diminui um pouco, fiquei correndo maratona, e depois me juntei ao meu marido e a gente foi fazer uma coisa que ninguém faz muito, que chama corrida de aventura, que é uma coisa super roots, assim, né? Então, e a gente resolveu fazer logo provas de endurance. Então, era Começa logo por fácil, logo pelo que é fácil, né? 500, 700 quilômetros e em time. Então, na verdade, você tem 4 modalidades, que é canoagem, mountain bike, corrida de montanha e navegação. Você recebe uma bússola, um mapa e você é non-stop, autossuficiente durante 600, 700 quilômetros. E, e isso foi muito legal, assim, porque aí era time, eram os 4, né, geralmente uma mulher e 3 homens, e aí a coisa da liderança feminina tem muito a ver, assim, eu acho que a gente tem uma visão sistêmica, de novo, não sou contra homens nem nada, nem liderança, adoro, mas eu acho que a gente tem uma visão mais ampla, mais sistêmica, mais empática, mais cuidadora, né? Que acaba, de fato, dando mais resultado. Sim, Impactando. impactando. E na corrida de aventura era isso, uma mulher e 3 homens, a equipe cada um se dividia lá, fazia uma coisa. Todo mundo perguntava se eu não brigava com o Djalma, né, na corrida. E eu falo que o único lugar que eu não brigava era na corrida, porque lá, como ele era o navegador, ele era o capitão. Então, ali não ficava eu querer não obedecer. Que ele manda é lá no esporte. Era lá, porque assim, eu sou totalmente. Nasci sem bússola, né? Então, se me jogar no meio do mato, eu não saio. Então, eu era obrigada a obedecer ali então, ali não podia brigar. Mas era isso, assim, no final era. A gente também tem essa coisa de mensurar o esforço. Né? A resiliência vem muito da inteligência de o quanto de energia você bota em cada etapa para você durar o ciclo inteiro. E a mulher, acho que por conta da maternidade, ela traz essa lógica, inclusive dentro da fisiologia. E quando você olha para a corrida de aventura, isso era uma coisa sempre gritante, que como os times eram, geralmente, é sempre um do sexo oposto, mas tem muito pouca mulher que faz. Então, a maioria das equipes é uma mulher e 3 homens. Você não vê equipe de 3 mulheres em um. E aí é muito engraçado, porque a mulher, ela geralmente é a que acaba a prova na melhor condição, porque ela consegue administrar, né, e ela, por manter, na verdade, esse equilíbrio e essa condição física, que não é explosiva, mas que ela é resiliente, ela acaba cuidando muito do time. Olha Né? que legal. Então, e isso, né, para mim, eu corri com o mesmo time, às vezes trocava um outro que se machucava, mas nós corremos juntos por 8 anos, e várias provas longas. Né? E isso trazia uma analogia com a empresa muito grande, porque ali, quando a gente se programava para fazer uma prova, que eram ciclos de um ano, né? A prova do ano que vem vai ser tal prova. Então, Já começa a treinar hoje para se preparar, né? Ou seja, igual carnaval, né? Estratégia. Então, qual vai ser a estratégia para a gente chegar lá? Quais vão ser as táticas que a gente vai usar? Do ponto de vista operacional, como o time se distribui, né? Quem cuidava de logística, quem navegava, quem cuidava da comida, quem cuidava. Como é que um cuidava, quem era o mais forte, que era o que carregava mais peso. Então, tinha uma distribuição ali de tarefas e como é que a gente, na verdade, trabalhava em conjunto mesmo, né? Porque era só em conjunto que você conseguia. Ninguém pode se distanciar mais de 100 metros do outro. Sim, então, não tem como você acabar uma prova dessa sem todo mundo cuidar de todo mundo, né? E isso foi muito legal, porque foram 8 anos que eu corri, durante 8 anos que eu estava me desenvolvendo como líder. Né? E isso era muito legal. E as pessoas às vezes perguntavam assim: mas como você consegue? Você tem 2 filhas, você treina, você cuida da empresa. E eu falava, cara, é disciplina. Não tem jeito. Disciplina. Você, né, todo dia se colocar. E outro dia eu vi algum atleta, outro dia montou um gráfico, né, que era
talento e disciplina, né? Então, assim, né? Era um gráfico, se você tiver talento, você vai assim e vai chegar aqui. Se você tiver disciplina, você vai assim, Aham. tendo a constância e vai chegar aqui, né? Então, assim, é, e eu sempre brinco que eu sempre fui muito esforçada, né? Aquela coisa de, tá bom, então a gente tem que acordar Idosa. cedo, é isso que a gente vai fazer, então eu vou entregar, o meu compromisso é esse, né? E Uhum, por que eu estou fazendo isso? Porque para mim sempre fez sentido o porquê que eu estou fazendo isso, né? E uhum. ali a corrida de aventura tinha várias coisas dentro. Era um momento que você ficava 7 dias no meio do mato, assim, onde você recitava o ano, né? Era você com você mesmo. É, E as pessoas, né? E é um modelo de você treinar a mente, né? sim. Para Controle emocional, né? emocional, qualquer coisa que aconteça, você consegue Uhum. passar. Se ficar É, 7 dias perdido no meio da mata ali, cara, é. tendo que se virar e levar o time. Quando você chegar e falar, ó, meu, estamos com um problema aqui no RH, vamos resolver, tá, isso aqui faz. E isso me trazia uma capacidade, né, de inteligência emocional, né? Eu nunca fui do yoga, eu invejo as pessoas que conseguem meditar horas e horas e horas. Mas essa Aham. é a minha meditação até hoje, né? Quando eu Sim. saio, todo mundo fala, meu, você sai para pedalar 5h30 da manhã? Saio, eu Uhum. quero pedalar 2 horas. Se eu quero pedalar 2 horas na semana, eu tenho que começar cedo, senão o dia não rende. Exato. Mas é a hora que eu medito, é a minha Uhum. meditação, porque a hora que eu estou lá, eu só estou pensando, cara, tá, tem que dar o tiro, tá? Concentra aqui, eu não estou pensando em outra coisa, eu não consigo pensar. Então, para a saúde mental e para desenvolver uma inteligência emocional, eu acho que o esporte, em diferentes níveis, mas obviamente quando você vai para o nível competitivo, ele te traz uma força. Uhum. Ela de fato, eu sinto que é uma força que me move, assim, né? Sim. Eu não consigo parar. Quando falam, puta, fez uma lesão, tem que parar, eu já começo, oh, meu Deus. Não, você realmente é imparável, né? Então, e acho que uma coisa que a gente vê muito na tua personalidade é essa coisa de que tudo a gente pode. Tudo a gente pode se a gente quer. E isso eu vejo muito esse paralelo no esporte. Como você colocou muito bem, é você contra você mesma. É você se desafiando. Então, quando a gente começa a entender que quando a gente quer de verdade, a gente se prepara, a gente se esforça e faz, outras coisas não entram mais na vala de desculpa, né? No rol de desculpa. E Exatamente. quando eu olho o papel da liderança, e você trouxe muito bem, né? Então tem hora que quem vai mandar é o cara que está navegando, que está com a bússola na mão. Depois tem outro cara que tem mais esforço. E cara, porque eu sou carioca, né? Pode ser homem ou mulher. Mas o cara que tem mais fôlego. Enfim, e que vai trocando ali. Hoje a gente escuta muito os clássicos de liderança e ele fala que o líder não é necessariamente aquele que tem que inspirar, que tem que estar sempre sabendo para onde ir ou dar, fazer as respostas certas. Ele tem que fazer as perguntas. E esse líder tem que ter essa maleabilidade, jogo de cintura, adaptabilidade ou até humildade que eu vejo em você, que assim, a hora que eu não sei, peraí, deixa eu trazer quem sabe. E esse exercício não só faz com que o líder consiga resultado, mas também ele consegue engajar o time, porque o time tem protagonismo quando o líder deixa. E foi isso muito que eu vi com você quando você me liderou. E aí foi legal você trazer o exemplo do Adam, né? Que ele é geração milênio, eu sou geração X, vou fazer 56, o Adam ele tem 30, né? 6, 32, 36. 36, ó, super mais jovem. E você liderava uma mais velha que você, um mais novo que você, um que pensa A, um que pensa B, e você conseguia fazer essa dinâmica onde cada um entrava ali quando era a competência dele e fluindo. A gente teve zero problema com as gerações convivendo, que é hoje que as empresas não conseguem, já viu? Sofrem, né? Debatendo, como é que a gente faz? Todo mundo. Gente, não sei, é complicado isso? Porque eu vi funcionar. E era fluido, Funciona, era né? gostoso. Hã? Funciona, né? Eu acho que Funciona. gera um valor Divertido. absurdo. E É divertido, né? divertido, É. Porque o mindset é tão diferente que você começa a rir do outro. Nossa, mas é sério? É assim, né? Você começa a se surpreender com coisas que você jamais pensaria que são coisas legais, que trazem valor. Então, eu acho que o esporte também pode ter te dado essa visão de que não é idade, é quem está afim. Eu sempre vi muito isso em você. E é Tá louco, ontem eu afim, estava né? falando isso com
a outra pessoa que trabalhou com a gente, que está trabalhando lá, né, agora na Trevo, e eu estava falando justamente de time, eu estava falando, cara, assim, a cultura aqui é quem está afim. Quem está afim. Eu não preciso pegar o cara mais preparado do mundo. Eu tenho que pegar quem está afim de fazer. Exato. Somos poucos, todo mundo aqui tem que abraçar a causa. É. E ainda brinquei, falei, cara, é sangue no olho, igual a gente fazia na GC, porque senão a gente não sai do outro lado, né? Cuidando do limite de todo mundo, mas a pessoa tem que estar afim. Isso aqui tem que ser, cara, ganhar ou perder para ela, porque senão não vale a pena estar aqui nem para ela e nem para a gente. Né? E tudo bem, cada um tem um jeito e tudo bem, mas se essa é a cultura que a gente quer para sair do outro lado, é esse o perfil que a gente tem que trazer. Quem está. E eu acho que você falou uma coisa assim, que é sobre humildade, né? Então, eu vi muito em você isso. Eu acho que às vezes eu tenho um jeito muito assertivo, uma maneira de falar, e as pessoas não reconhecem esse mim de cara, assim. Elas acham, às vezes, assim, poxa, até meio arrogante, né? E o esporte traz muito isso, né? Você cai e levanta, assim, né? Porque você ganha, você perde, você se machuca, você treina e não consegue. Eu tive vários episódios assim, né? Treinei. 15 dias antes dessa grande prova, eu tinha uma fratura exposta, não fui. Agora mesmo eu estava treinando, e ia fazer um X-Terra, que é um triatlon aí super, né, de mais huts, assim, né? Porque você corrida de montanha. E, tipo, 3 semanas antes tive uma super pneumonia, fiquei 2 semanas sem treinar, e aí resolvi fazer. Tipo, nessa aqui eu vou conseguir, eu quero. A médica falou, pode, talvez seu desempenho seja ruim, mas vai, e aí fui fazer. Então, a gente acaba vestindo as sandálias da humildade porque a gente é humano. Então, lida com o próprio limite, né? Você sabe a hora que não deu. Limite, cara. Assim, você é humano, não é Superman, e vai ter uma hora que não vai funcionar. E eu acho que isso, na verdade, ele é um dos principais pontos da liderança. Sim. Essa humildade. Para você fazer a pergunta e ouvir a resposta, independente se você quer a resposta ou não. E dar o espaço para essa resposta acontecer, e aí construir junto com quem você está liderando a melhor solução. Exato. Né? E eu vejo isso, né? Eu estou fazendo um novo ciclo, que é completamente diferente dos ciclos que eu já fiz. Né? Eu vim montar uma startup para um mercado out of pocket, num modelo marketplace, que vai direto com o cliente, onde eu preciso captar recurso, num mercado de venture capital que está super fechado à saúde marketplace. Sou uma mulher mais velha, a gente sofre do etarismo, do sexismo aqui, entendeu? E o que eu tenho que ter é humildade de, cara, ouvir, entender, aprender, porque com esse, né, você tendo a humildade, cara, o seu ciclo de aprendizado ele é infinito. Verdade. E tem essa coisa da humildade também, do começar pequeno, né? Do começar pequeno, porque é glorioso quando você está num lugar grande, né? Tem o status. Agora, começar pequeno, de novo, do zero. Então, é muita humildade mesmo, e talvez a gente, por caminhos diferentes, tenha aprendido um pouco dessa coisa da resiliência mesmo, da empatia. E quando você começa a ver o seu limite, você consegue também ver que o outro tem limite. Eu só consigo pensar no outro quando eu penso em mim. Tem muita coisa da liderança também que eu falo que é liderar a si mesmo. O esporte, eu não sou uma pessoa esportista, você sabe disso. Aliás, eu me inspirei muito. Parentes, vai fazer caminho de Santiago, Sandra. Estou treinando, mas então, você me impactou muito. Na época eu comprei bicicleta. Comprei bicicleta. O meu estilo hoje já é de vida muito melhor. Não sou mais sedentária, eu não sou um atleta, mas não sou sedentária. Mas graças a você, e é muito gostoso ver isso, né? Não só que você falava, faz, não sei o quê, tem que fazer, quanto também você demonstrava. Mas por um caminho por outro, a gente aprendeu a se liderar. E eu acredito muito nisso. Eu não consigo liderar ninguém se eu não aprender a me liderar. Quais são as minhas necessidades, minhas deficiências, as minhas qualidades? Como é que eu controlo a minha dor? Como é que, né, eu levanto, que eu acabei de cair, levanto e continuo o meu caminho? O líder cada vez mais precisa encontrar a própria jornada também. E aí vem muito dessa coisa do investimento pessoal, no autoconhecimento. O esporte te traz isso.
de saber o seu limite, de saber no que você é bom, de saber onde você tem que jogar, para que você possa olhar para o outro também, né, Ana? Eu acho que ele traz esse entendimento, ele traz. Outro dia eu até fiz um post no LinkedIn, dificilmente eu faço assim de coisas pessoais, mas eu fiz por causa dessa prova que eu tinha feito e esse momento que eu estou vivendo, né? Eu acho que ele traz para você o entendimento de quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas, né? Como você, na verdade, reforça aquilo que você já tem de bom e como você desenvolve aquilo que é um gap. Então, Exato. né? Poxa vida, eu pedalo bem para caramba, mas não corro tão bem assim. Uhum. Sei que talvez não vá correr como eu pedalo. Né? E Uhum. aí, mas assim, qual é qual é o meu mínimo aqui, né? Ou quem eu tenho que trazer para me Uhum. complementar aqui, para que nesta complementariedade a gente possa, né, ter uma sinergia e maximizar aquilo que a gente quer fazer. Seja numa prova de aventura onde a gente tem 4 pessoas que se complementam, seja, né, num triatlon, não vai ter quem vai me complementar, mas eu vou ter que saber a estratégia, a melhor estratégia para naquele meu gap eu conseguir suprir com alguma outra força que venha, né? Ou seja, numa empresa onde a gente tem que buscar skills complementares, né? E você só consegue fazer isso a hora que você sabe, né? Tem a autopercepção, né? Tem a capacidade de entender, né? Se liderando quais os seus limites e tem a humildade de reconhecer que você precisa de complemento para sair do outro lado. De novo, acho que isso é constante, né? Isso não é uma vez você resolve isso, né? Porque eu acho que se a gente não toma cuidado, a gente se perde no próprio ego e deixa de continuar evoluindo no sentido de criar ciclos novos de aprendizado, etc., e acaba se fechando para ouvir ou para perguntar, né, Exato. aquilo que a gente não sabe. Eu acho que esse é o maior risco da liderança. É, e eu concordo plenamente. E eu via muito em você também, como líder, essa coisa da autenticidade, que eu acho que também tem uma coisa do esporte. No esporte você não consegue fazer nada fake, né? Ou você vai chegar no final da trilha ou não vai chegar. Ou você vai chegar na linha de. Vai conseguir alcançar a linha de chegada, ou não. Não tem aquela coisa assim, consegui mais ou menos. E essa autenticidade também conecta muito a liderança com o time, porque você não era uma caixinha de surpresas. A gente sabia o que, que você valorizava, a gente sabia o que, que você queria, você sempre era muito clara, né, nas suas demandas. E, fundamentalmente, que é uma coisa que eu acho que os RHs sofrem muito, você não era patrocinadora do RH, você era RH junto com o RH. Todas as proposições, claro, você queria saber por quê, você queria entender a estratégia, que eu também acho legal, né? Esse aqui é problema para o RH, RH resolve. Não, era seu problema, você queria todo o embasamento e justificativa, e você executava literalmente, não é nem assim, estava junto, executava literalmente tudo que a gente pedia para você fazer como líder. Você colocava tempo, dinheiro e atenção em tudo que a gente falava que era fundamental e a gente colheu juntas os frutos, porque o RH também, não adianta ele sozinho ficar tentando fazer estratégia. Quem lidera são os líderes, o RH está ali só tentando puxar para o lado A ou para o lado B. Então, foi uma das fases da minha vida que eu mais me realizei, porque você estava ali, eu não tinha dúvida que você valorizava o RH como área, como papel, como fundamental no seu negócio. Então, a liderança precisa ter essa autenticidade. E às vezes fala que apoia, mas apoiar a gente não quer, né? Apoia Ajuda um fake, né? pouco. Fica como apoiar, né, na arquibancada, né? Que vocês falavam, não estava lá no campo. Eu acho que eu tenho realmente para o bem e para o mal essa autenticidade, né? Eu acho que Para o é bem, super bem. e para o mal, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Todo mundo, por um lado, é uma grande vantagem, porque todo mundo sabe o que eu penso, todo mundo sabe o que eu espero, né? Uhum. Ninguém nunca, acho que nunca é muito forte falar, né? Mas acho que a maior parte das pessoas que trabalharam comigo sempre souberam
né? Qual que era a demanda, o que eu esperava, o feedback. Eu sou uma pessoa de dar feedback o tempo inteiro, de uma No maneira momento até correto, né? Que é o correto, é ongoing, né? Ongoing. ongoing, assim. Ontem mesmo, de novo, estava sentada ali e falei, cara, ó, isso aqui, acho que para e reflete, a gente volta e faz uma nova conversa, mas eu estou percebendo isso aqui, talvez, se você está sobrecarregado, parar e pensar aqui nessa seara aqui, a gente pode conduzir isso melhor. Então, eu também, quando eu dou feedback, eu não trago solução nenhuma, né? Na minha transparência, eu falo o que eu estou sentindo, com todo respeito, e digo, cara, só pensa aí, e Isso. vê se faz sentido ou não. E aí volta para mim, né? Sim. Para dizer, não faz sentido, não é agora, faz sentido, não é agora, faz sentido é daqui a pouco, faz sentido, essa é o processo de execução. Uhum. E é engraçado que esse modelo, Sam, ele permeia diferentes níveis, né? Quando você é claro, transparente, né? Ético, né? E traz a sinceridade naquilo que você está vendo e a humildade em querer ouvir, você pode estar liderando o C-level ou você Isso. pode estar liderando a pessoa mais operacional dentro da sua instituição. Ele Uhum. vai funcionar. E eu sei disso porque, assim, do mesmo jeito que a gente saiu lá da GSC e tinha mais de 1.500 colaboradores, hoje a startup tem 15, contando comigo e com o Adam, É né? bastante. Agora eu tenho duas pessoas que são anteparos, Aham. pouco tempo atrás, não, né? Eu estava Fazendo tudo, né? vendo tudo, estava na camada daqui, Olha né? a humildade. Fazendo toda a parte, né, de RI, de Sim. trazer supply, parceiros, vendas e cuidando da operação, né? Aham. Então, assim, que tinha duas pessoas ali em atendimento que só eu podia cuidar, não tinha ninguém. Uhum. Uhum. Então, quando o modelo é genuíno, né, ele traz, na verdade, essa capacidade de permear qualquer nível, porque Uhum. ele não traz a hierarquia como a fonte principal ou a peça principal da liderança. Ele Sim. traz, na verdade, né, a sua transparência, né, na assertividade da conversa, né? Exatamente. E essa coisa também de você, não sei se veio do empreendedorismo, e também você é filha de empreendedores, né? De você sentar e dedicar assunto. E hoje que eu estou exercitando, estou trainee de empreendedora, que eu falo, eu vejo que essa coisa de você estar no dia a dia, de você sentar para fazer a gestão, de você dar agenda, porque chega um momento na empresa que a gente vê que fica tudo muito institucional. Tudo muito institucional. E você não. Você faz o institucional, mas você estava ali na operação. E esse olhar de estar na operação não só te conecta com o time, mas também te ajuda a olhar o que mudar. Eu acho que de uma forma geral, os gestores, os líderes, os grandes executivos, às vezes perdem porque deixam essa vaidade te tirar do calor do dia a dia. Você acha, Ana? Eu acho que tem a coisa da vaidade e tem a coisa dessa novo modelo de gestão, e eu acho que as pessoas confundem muito o que é você estar junto e estar desenvolvendo junto e estar ajudando quando precisa, e a coisa do que é o micromanagement. Né? O Exato. micromanagement é assim, olha, eu quero que você execute isso desta maneira, me entregue esse resultado, volte aqui, eu tenho que olhar todo dia. Isso é micromanagement. Exato. Você abrir espaço na sua agenda para você sentar do lado e dizer, cara, me diz aí, o que está acontecendo? O Tem que está coisa mais pegando? importante do que isso na sua vida? Não. Se Não, você o é que está líder desse pegando? negócio, é isso que você tem que fazer. Como é que eu posso te ajudar? E às Exatamente. vezes você não precisa estar no C-level, você pode descer um level e você não está bypassando ninguém, você não vai dar Não. ordem. Você vai sentar com Uhum. alguém ali da gerência e falar, e aí, cara, como que funcionou Uhum. aquilo lá que vocês puseram em prática? Puta, que Exato. legal. Na próxima reunião, se a gente puder dar uma olhada, traz aí, até para Exato. valorizar o que a pessoa está fazendo. Né? E às Exatamente. vezes as pessoas têm a conotação de que aquilo é um micromanagement. Cara, eu não É. quero saber o como você vai fazer. É. É. A gente tem que chegar ali, o tal do OKR, né? Tem que chegar ali, Exato. olhar para aquilo, entendeu? E tá tudo bem o como, mas eu posso estar sentada do teu lado se você precisar de ajuda para te apoiar.
na condução do problema. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes, e traz mais uma coisa que a nova geração está demandando muito, né? Que a gente falando aí da geração, né, mais nova, cada vez mais exigente, a geração Z, que é você ter acesso. Como é que você vai inspirar? Como é que você vai conectar? Como é que você vai ensinar? Como é que você vai até conhecer aquele talento se você não dá acesso? E essa coisa que você está falando aí, que às vezes as pessoas colocam rótulos também para se desculpar, isso é micromanagement? Não. Isso é não dar acesso às pessoas, para que elas mostrem quem elas são, para que elas mostrem as dificuldades, para que elas mostrem o próprio trabalho. Então, a gente fica falando de uma gestão humanizada, mas na prática, a gestão humanizada é você lá e eu aqui, porque eu só vou falar com executivos, né? Eu nunca vi isso de você, pelo contrário, e não só falando com executivos, eu vou lidar só com um problema que eu acho que é importante. Então, a gente fica falando que a culpa é da geração, que a culpa é da tecnologia, que a culpa é de N fatores, mas nunca é do elemento humano que está ali fazendo as escolhas. E quando eu não dou tempo para o meu time, eu estou fazendo a escolha de dizer para eles que eles não são importantes. Claro, claro. Né? E o que é mais, e de novo, né, aquele jargão velho, o jargão que é uma empresa feita de pessoas. Então, assim, cara, o que é mais importante do que você sentar do lado, né, entender o que está acontecendo, trocar uma ideia, cara, como é que eu te ajudo aqui, né? Vamos lá. Não preciso de ajuda agora, tá tudo certo. Então, eu passei aqui para dar um recheck, está tudo bem. Né? Claro que tem momentos que a sua agenda fica mais apertada, menos apertada, mas eu acho que você ter a porta aberta, né? E acho que essa era a minha primeira condição, assim, cara, a minha porta é aberta, meu WhatsApp é aberto, meu telefone, meu e-mail é aberto, meu telefone... Cara, fala comigo. E eu senti assim, mesmo quando a empresa cresceu muito, que crescia com a gente, estava 20 anos na empresa, e que a pessoa conseguia muitas vezes entrar né? Eu lembro a Roberta, me veio na cabeça agora, era farmacêutica, virou coordenadora da farmácia, a empresa já estava grande, a gente já estava lá, ela já estava em outro prédio, e de vez em quando ela aparecia lá, né? Olha, doutor, fui lá para Aparecida, trouxe aqui, vim aqui trocar uma ideia, né? Está funcionando. Putz, isso para mim era o maior presente que eu tinha. Né? E a maior dor que eu tive na minha transição, na minha saída, não foi, putz, CEO, não CEO, deixar de ser empresa. Foi assim, cara, meu time, né? Como é que vai ficar? É igual você deixar sua filha no exterior estudando, né? Tipo, como é que vai ficar? Não, eu sei que vai ficar bem, mas assim, é aquela dorzinha no começo de poxa, né? Será que vão cuidar, né? Será que vão ter esse modelo, né? Uma cultura, você trouxe, as pessoas se encantaram por uma cultura que você co-construiu com elas. Isso. E a hora que você faz um processo desse de M&A, de exit, não tem jeito, isso vai se perder de alguma maneira. Por mais alinhada que seja a empresa que você esteja entrando, etc., vai se perder. Né? Porque a empresa é uma coisa orgânica, as culturas são... Nenhuma família é igual a outra família. Você pode ter valores semelhantes, mas se você passar um mês de férias juntos, vão ter milhões de coisas que são diferentes, são conduzidas de maneira diferente. Né? Exato. Então, e tem outra coisa... Desculpa, fale. Não, então assim, essa coisa de você criar essa cultura do bem-estar junto, assim... Trabalhar junto, do efetivamente ser time. E até pegando, você falou muito, quando a gente começou a conversar, você falou do lifelong learning, né? E quando o líder está ali, ele está aprendendo, e o time está aprendendo olhando ele. E cada vez mais a gente vê que não é sobre o que a gente fala, é sobre como a gente faz. Essa coisa também que virou jargão, que é liderar pelo exemplo, é muito isso, é você sentar junto com o time para discutir um problema, é você colocar a tua visão. É uma riqueza enorme e que eu sinto muita dor quando eu vejo que cada vez mais as organizações estão ficando muito hierarquizadas, muito, muito difíceis de se comunicar e trazem várias barreiras no dia a dia por um viés mais ou de status, ou de poder, ou de tempo, mas foi o que você falou, o que tem de mais valioso no seu tempo, que é estar ali com o time entregando aquilo que a sua empresa se propôs, né? Exatamente.
Eu acho que é louco isso, porque agora a gente aqui como uma startup, aí muitas vezes a gente tem que se comunicar com empresas grandes para tentar parcerias, etc. e tal. E aí você olha assim o modelo de comunicação das grandes empresas e como a coisa vai se perdendo e como você não consegue avançar, porque Não. perde-se o propósito da execução, e aí é cada um na sua caixinha, aí não tem a visão do todo, né? E aí você olha, a única coisa que eu penso é, nossa, não dá para ficar assim, né? Não dá para ficar Não tem assim. mais saúde para ver isso. Não, não dá, né? É. Se eu estou construindo uma empresa nova, a última coisa que eu quero é que ela tenha esse tipo de cultura. Então, a gente tem, né? Apesar de novo, é uma startup, mas a gente tem alguns ritos, né? Então, e como tem muita tecnologia, tem um time de tecnologia que fica muito remoto. Uhum. Mas a gente tem alguns ritos assim que eu puxo, né, meu sócio para esses ritos reunião de sócios, cara, o que, que a gente quer? A gente, e aí, de novo, a gente tem os mesmos valores, a gente Isso é se uniu fundamental. por conta disso, e mesmo assim a gente tem que alinhar o tempo todo. Tá, o que, que eu vou comemorar? Né? Porque no começo era assim, você comemora tudo, mas você não comemora nada. Então tá, então o que, que a gente comemora, né? Porque assim, não dá para comemorar tudo, entendo, mas também não dá para comemorar nada. Então, hoje a gente se alinha para chegar alinhado numa reunião onde o time veja que, de fato, esse alinhamento e essa soma de sinergias, porque as competências são diferentes, mas quando a gente junta, os valores são iguais e o resultado lá vai se potencializar, isso é muito importante. Então, Fundamental. então a gente tem esse rito, daí a gente tem o rito que põe todo mundo junto, aí a gente tem o rito das lideranças, que sou eu, ele, tem a pessoa de tecnologia, do administrativo, da operação ali, que lideranças de ninguém quase, né? Liderança, mas a gente embutir, para mim, é isso, assim, né? A gente ir colocando, né, na alma deles, mais do que na cabeça, é que, cara, a cultura que a gente quer ter aqui é a cultura da inovação, do dado e da colaboração. Uhum. Verdade. Até escreveu lá que é a cultura Ubuntu, né? Eu só sou se você, Que né? lindo. Então, Repete, eu só sou se falhou aqui para mim. eu Se só você sou se você é, é porque eu não isso vou aí. fazer nada sozinho. Né? Então, É, quando eu vejo que a gente está se distanciando disso, o meu papel ali é catar e falar, cara, não é assim, lembra? A gente combinou, eu só sou se você é. é, Então, vamos trabalhar isso junto. E a gente, né, tem conseguido. É um outro aprendizado, né? Porque ter sócio é um outro ciclo de aprendizado, né? exatamente. Bom, a gente está indo aqui para o finalzinho, mas eu não queria deixar de falar, de discutir um tema com você, que é o tema da liderança feminina, e agora você trouxe o etarismo também, né? Então, eu sou mais velha que você, mas sou bem próxima, mulher Quase também, a nada gente mais velha, né? quase nada, mas a gente sabe que cada aninho pesa no mercado de trabalho, e a gente também tem uma história de liderança bem sucedida. O que é sucesso? É aquilo que nos fez feliz, né? Então, vamos primeiro conceituar aqui o que é carreira bem-sucedida, ou seja, a gente fez, chegou e conquistou o que a gente queria profissionalmente. E, obviamente, teve muito apoio dos nossos maridos, teve muita comunhão das nossas famílias e filhas, né, que também admiravam, apoiavam e continuam admirando e apoiando. A gente vê isso muito claro com você, eu também vejo aqui em casa. Mas quando a gente olha para o mercado, a gente vê ainda muitas mulheres desistindo ou muitas mulheres com medo. Embora tenha muitos homens já que revisaram seus valores, seus conceitos e apoiando. Seria errado dizer que a mulher ainda precisa também enfrentar o próprio medo, trazendo esse paralelo com o esporte, trazendo. Eu não tive esporte, mas eu também sempre tenho síndrome de impostora, eu sempre tenho os meus medos. Será que a gente podia dar um conselho para as meninas novas que assim que o medo vai ser uma constante, mas ela tem que continuar vencendo a si própria primeiro para que ela possa vencer o restante que está ali dificultando? Ou eu estou sendo dura demais com as meninas? O que você acha? Não, eu concordo super com você. Eu acho que o medo vai existir sempre, a autossabotagem vai existir sempre, em diferentes fases. Em termos de liderança feminina, é muito louco, assim, enquanto CEO da minha empresa, né,
e fazendo ela crescer e ficar do tamanho que ela fez no mercado de saúde. Eu fui presidente do Conselho da ZAP, que só tinha homem, montei ali o Fórum, né, Fórum Nacional de Saúde Corporativa, também com homens. Eu nunca, é muito louco, assim, mas eu nunca meio que sentia, assim, eu entrava e eu não sentia muito essa questão, talvez porque eu não, nem... A ignorância é uma bênção, né? Porque talvez eu nem soubesse. Então eu falava, cara, se tem ou não tem, eu vou ser eu e tá tudo bem. Né? Eu acho que quando eu comecei a tomar mais consciência, que foi já depois, né? Eu comecei a falar, nossa, mas eu acho que lá eu sofria por ser mulher, mas a pessoa falava, não dá para você fazer isso, mas eu te entrego isso aqui e tal. Aí a pessoa ia vendo que eu era uma pessoa de entrega, aí me colocava na posição. Então eu não sofri muito, eu era do tema de just do it, né? Para de reclamar, sem mimimi, faz. Né? Então, Nike, bem garota propaganda da Nike, eu vi muito isso. Do it. Just do it. Lembra? Eu falava, né? Tinha 2 páginas. Vamos lá, gente. Qual é a próxima? E, cara, just do it. Vai lá e faz, entendeu? Sem mimimi, porque senão a gente fica se pondo numa posição inferior. Mas hoje, nesse novo ciclo de startup, de captação de recursos, de falar com fundo de investimento, talvez menos ignorância, mais consciência pela idade, né? Eu sinto muito mais. Uhum. E sinto que pesa a questão da idade, do tipo, mas, cara, por que a gente vai investir numa mulher que já é mais velha, já tem liquidez, já... Assim, porque projetos e propósitos fazem parte da vida de todo mundo. E principalmente, deveria investir por isso, né? Porque você não quer gastar seu dinheiro, você está aqui para quê, né? Eu estou aqui porque eu acredito que a gente pode mudar a saúde do país. Não é você tem certeza. Justamente. Então, assim... Cara, devia ser o contrário. Para que eu estou aqui trabalhando 12 horas por dia? Porque eu acredito que pode mudar. Eu não precisava estar aqui fazendo isso. Então, assim, e eu sinto essa coisa da idade hoje, né? Assim, hoje, no Brasil, a faixa média de uma mulher é 76 anos. Imagina a nossa, né? A gente pode até morrer amanhã atropelado, mas a gente vai viver até os 90, você está com 50. Sem fazer nada? Você não vai ter projeto, não vai ter propósito, não vai querer mudar? Pelo amor de Deus. Então, propósito e projeto, independente da idade, se ele te alimenta, cara, nada é impossível. Nada é impossível. E a questão do feminino, eu hoje, conversando muito com o mercado financeiro, e quando eu fiz o M&A, o mercado era financeiro também, mas, cara, assim... de novo, a ignorância, eu só queria fazer e eu estava muito hypada mesmo na época, então as pessoas queriam mais me ter do que eu ter as pessoas. Né? Sim. Nem percebi, mas hoje eu percebo, assim, tem a coisa, hoje mesmo saiu um artigo dizendo sobre startups lideradas por mulheres, elas têm um gap de investimento de mais de $1 milhão. Sério? Uma startup que tem homem e uma startup que tem mulher, e entregam mais resultado. Assim, então, é real. É real. Né? Agora, o que eu acho é real. Cara, então eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito, da maneira que eu sei, porque contra dados não há argumentos, quando há fatos não há argumentos, e a gente vai realizar e está tudo bem. E é o que eu falo para as minhas filhas, assim, cara, faz o seu melhor, não dependa de ninguém, porque o resultado vai vir. Né? Isso. E eu acho que sobre o medo, e aí eu estava outro dia até conversando, né, na terapia, e estava falando, cara, porque às vezes você começa a se auto-sabotar, é o que você falou, a síndrome do impostor, mas será que é isso? Ela falou, cara, não entra por esse caminho, porque as pessoas de alta performance, o que elas fazem? Como a gente, e você, eu sei que está exatamente nesse mesmo tier, como a gente se exige muito, né? É muito mais fácil a gente se penalizar e ser culpada pela não evolução daquilo que é, do que você jogar e dizer, não, realmente, o mercado olha com etarismo, o mercado olha, né, para uma liderança feminina e gera um gap, porque você é tão um tier de alta performance, que você não consegue admitir que não é com você a questão. Exato, exato. Então, cara, não é. Agora,
Não adianta eu ficar aqui parada e culpando o mercado. Então, assim, o que, que a gente faz? Vamos trabalhar, vamos Exato. mostrar resultado, vamos. Então, você tem que ter a coragem. E outro dia eu estava falando também com alguém que falou: Ah, eu tenho sorte. Aí eu falei, cara, eu acho que sorte. E aí existe um livro, eu estava falando, coincidentemente, eu até comprei para essa pessoa o livro e vou mandar para ela, que é esse aqui Ah, do dela que chama A Sorte Segue a Coragem. amo. E ele fala, né? A sorte sempre me encontrou trabalhando. É bem isso, é lindo. Exatamente, cara. Então, assim, não tem sorte, tem coragem. Então, se a gente tem medo, cara, E disciplina, e disciplina, cara. coloca isso e enfrenta. Eu lembro assim, quando agora minha filha nessa mudança de emprego tal, e aí ela tinha duas propostas, ela queria uma que a proposta estava menor tal, e eu falei, cara, vai lá e negocia. E eu vi o medo dela, do tipo, como assim? Eu vou negociar? E se não me aceitar? Eu falei, cara, você tem que acreditar que você pode. Vai lá com medo e negocia. E É, assim, o exercício dela fazer isso trouxe para ela um empoderamento e uma coragem que no próximo step ela vai ter também. Então a é. gente não exercita isso no dia a dia, não tem jeito. E eu vou até falar um negócio aqui, depois, se você quiser, a gente corta, mas assim, até pegando o fio da meada, eu tinha me formado e tinha ido para um processo seletivo, acho que foi na Coca-Cola, não tinha passado. Aí eu estava um dia limpando o quintal de casa, varrendo, sabe assim? A minha Uhum. mãe repetiu, falou: pode parar agora! Eu não te formei para você ficar limpando o chão. Não que Sim. limpar chão seja ruim, né? Não, Eu não. quero que você vá agora atrás de outro estágio, porque eu não tinha passado para aquele. E graças a Deus que eu não passei para aquele, porque eu acabei indo para outros caminhos. E essa coisa assim de da gente cair, não aceitar e tudo. Eu lembro de uma frase, não sei se você lembra que você falou assim para mim, Sandra Gioff, todo mundo faz cocô. Ana, às vezes eu vou para uma reunião complexa, quando eu lembro dessa frase, eu perco medo. Eu perco medo. Você, com a tua visão de médica, bem simplista, falou assim: Sandra Gioff, todo mundo faz cocô, ou seja, a dor que está aqui em mim pode estar no outro. Todo mundo é humano, então Todo mundo assim, é humano. Então, cara, a glória e a dor, a síndrome do impostor, tem muito homem que tem falado para mim, eu também tenho síndrome de impostor, homens enormes, profissionalmente. E isso só mostra para a gente que, tá, o mercado ainda é muito difícil para a mulher, foi criado, é uma questão cultural, mas a gente também tem que começar a desconstruir isso e colocá-lo na nossa cabeça para que a gente possa continuar conquistando. E você conquistou, eu conquistei, outros estão conquistando agora. Que vai ter dor, vai, que a gente ai, vai ter dificuldade, vai. Se fosse fácil, né? A gente estaria fazendo outra coisa. Mas essa visão de que todo mundo é humano, de que eu tenho que tanto respeitar quanto ser respeitada, é o que vai continuar fazendo você tocando a tua empresa com todo esse problema. E tem uma coisa que a gente tem que falar: a gente só vai parar quando a gente quiser. quando a gente quiser, é uma opção. Somos É uma nós que opção. decidimos. Ou a E vida, né? Ou a vida. ou a vida, e como boas leoninas, né? Eu acho que a energia é muito forte, né? Então, Muito. eu acho que assim, a gente não pode abrir mão da capacidade do poder de transformação que nos foi dado. Exatamente. Isso, na verdade, é um presente É que a um gente presente. recebeu no universo. E a gente não pode abrir mão disso, né? A gente tem uma missão de continuar transformando, né? Exato. Às vezes De eu tenho uma amiga que fala, ai, cara, mas se você coloca essa obrigação, você acha que você tem missão? não, Eu falo, cara, não, é isso que me é minha faz motivação, faz a gente acordar, me né? faz viva, isso que me faz Exato. acordar, entendeu? De novo, ter um projeto legal, é ajudar as pessoas, pensar em Impactar quantos vidas. empregos você está conseguindo criar, em quantas vidas você está impactando. Quando a gente recebe lá no Trevo um depoimento de uma mãe que conseguiu fazer um exame por um custo muito mais barato e conseguiu pegar um GH para o filho no SUS, que O que ela é o ia demorar GH? O que é o GH? hormônio de crescimento. Ah, Eu tá. ia demorar Uhum. 8 meses se não tivesse a plataforma para conseguir fazer o exame pelo Olha só, SUS, olha o e o valor. filho ia perder a janela de crescimento. Cara, quando eu Não recebo tem isso, preço. não tem É, não preço, é tem sobre preço. isso. É Então, sobre isso o tempo todo, né? é, Ah, que lindo, que lindo. Ó, eu sou muito sua fã, sabe? Acho que foi não um tem. presente a gente se encontrar, a gente trabalhar juntas, a gente está impactando juntas, literalmente.
e dividir um pouco a tua experiência. Obrigada aí por você dividir a tua experiência, a tua vida pessoal, para que os outros escutem e também sintam assim, é isso que eu estava sentindo, foi aquela reunião que me incomodou. E eu tenho outra coisa para falar aqui, eu já vi você se emocionar várias vezes. Essa mulher durona, essa mulher que compete de triatlo, eu até falava assim, não, mas chegando lá na aventura, na corrida de aventura, você vai dormir no hotel? Não, Sandra Gioff, ali no mato. Eu falei, mas tem uma barraca? Não, Sandra Gioff, bota a mochila no chão e dorme. Eu falei, como? Então, esse mulherão aí, linda, né, chique, vários elogios, de verdade, genuínos para você. É uma mulher, assim, que mostra que tem que fazer o quê? Tem que varrer o chão? Me dá aqui a vassoura. Daqui a Então, vassoura. é sobre isso, né? Sobre realmente estar aqui, sabendo o que Eu quer. aprendi muito sobre humildade com você também, sabe? Ai, Você me ensina todo dia, quando eu te vejo ali no trampo, quando eu te vejo sendo. Você tem um nível outro, né? Assim, quando eu te vejo nos conselhos que você participa, com as empatias que você tem, que são muito mais difíceis do que as empatias que a gente falou agora, né? Então, assim, como é que eu trago, né? Eu reintegro pessoas na sociedade que estão fora da sociedade por várias outras questões, como é que eu ajudo? Eu acho que você tem uma generosidade de alma, né, que é inalcançável, assim. Então, a minha admiração por você é profunda, assim, e o meu reconhecimento pelo aprendizado todo que você me trouxe de vida é enorme. Nós duas. E só mais uma coisa, jogando confete, mas é verdadeiro, quem te conhece sabe, a tua capacidade de mudança, seu movimento pélvico, que a gente falava em psicologia, é gigante. É gigante. É só falar para ela, ó, tem que pular aquela ponte. Ela vai. Ela não sabe ainda, mas ela vai lá, ela aprende, ela treina, ela vai, se joga. Então, a capacidade de mudança, que é a competência do século, que é a competência que vai realmente transformar, que a gente precisa ter adaptabilidade, o resto a gente aprende, você tem de sobra. Para te encontrar, eu tenho o privilégio de você, de aprender, de beber, de curtir, de tudo com você. De curtir, Rir, que a gente ri muito, né? Mas muito. quem não tem esse privilégio, quiser falar com a Ana, quiser conhecer o Trevo a gente vai colocar todos os links, mas assim, Aí a onde te gente encontra, mentoria, conselheira. Eu estou no LinkedIn. Aí depois, se a gente puder, a gente põe o link do LinkedIn aqui também. Aí eu deixo meu celular também, se quiserem me contatar. Quando eu estou com tempo, eu faço várias mentorias. Agora mesmo eu estou fazendo 3 mentorias que me pediram, de pequenos empreendedores que às vezes querem 2, 3 conversas para saber até se aquele modelo vai funcionar, não vai funcionar, como é que empacota o produto, como é que precifica, E, na verdade, a minha visão sempre é muito geral, né? Não de especialista de growth, de marketing ou de produto, mas é uma visão geral de mercado, de modelo de negócio, né? E de estratégia, eu acho. Então, eu fico super à disposição. Eu já vi você mega generosa, já se reuniu com pessoas que conheci, não conheci, e pede também, ó, você pode conversar, Exatamente. E você vai circulando, né, também. E essa coisa que você também tem muito bem, e nós falamos um pouquinho no início, da sororidade, né, Ana? Você é um exemplo de sororidade. Eu também bato bastante nessa tecla. A gente que é mulher, eu acho que se a gente ainda não ocupou o espaço que a gente precisa, e que não é tirar o homem, é um espaço que está vazio, sim. É porque a gente ainda se ajuda muito pouco, né, como sociedade. Então, tem aqui um exemplo que é você, o quanto que você sobe e puxa as outras que estão aí ao seu lado. Então, te amo. Muito obrigada, foi uma delícia. E a gente se vê logo, logo.